Ela acreditava ter encontrado o amor perfeito em um mundo de luxo e promessas. Mas aos poucos, seus passos passaram a ser vigiados e suas escolhas silenciadas. O que parecia proteção virou prisão, e o conto de fadas revelou sua face sombria. Naquela noite gelada, algo se quebrou, e não haveria mais volta. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. Por trás dos muros de uma mansão majestosa em São Paulo, símbolo de luxo e poder, esconde-se um dos segredos mais sombrios de uma sociedade que prefere silenciar o sofrimento quando ele acontece em silêncio, especialmente quando é disfarçado por sorrisos em jantares de gala. Esta é a história de Marina Almeida, uma mulher que foi apagada pouco a pouco em nome de uma promessa de amor que, na verdade, escondia uma obsessão por controle. Anos atrás, o casamento entre a jovem arquiteta brilhante e o empresário Eduardo Cavalcanti foi anunciado como o evento da década. Marina, aos 28 anos, era uma das arquitetas mais promissoras de São Paulo, com um portfólio invejável que incluía desde residências modernas até projetos comerciais arrojados. Eduardo, aos 35, comandava um império empresarial e tinha o perfil perfeito do homem dos sonhos. Alto, elegante e carismático, ele cultivava uma imagem impecável. Mas por trás do verniz social, escondia um homem incapaz de amar sem dominar. O encontro dos dois aconteceu em uma festa beneficente no Museu de Arte de São Paulo. Marina estava ali representando seu escritório de arquitetura, conversando com potenciais clientes, quando Eduardo se aproximou com 2 taças de champanhe e um sorriso que desarmava qualquer desconfiança. Ele comentou sobre o vestido azul marinho que ela usava, disse que combinava perfeitamente com a sofisticação dela. Eles conversaram por horas naquela noite, perdendo a noção do tempo enquanto o salão ia esvaziando ao redor deles. Eduardo fez perguntas sobre o trabalho dela, quis saber dos projetos, dos sonhos, das inspirações. Marina se viu falando com uma liberdade que raramente sentia, contando sobre sua paixão pela arquitetura, sobre como cada projeto era uma chance de mudar a vida de alguém. Ele ouvia, realmente ouvia, fazendo perguntas inteligentes que demonstravam que ele não estava apenas sendo educado, mas genuinamente interessado. Quando a festa terminou e os seguranças começaram a desligar as luzes, Eduardo pediu o telefone dela. Marina hesitou por um segundo, não por desinteresse, mas por cautela. Ela sempre fora cuidadosa com relacionamentos, especialmente depois de algumas decepções no passado. Mas havia algo naquele homem que a fazia querer arriscar. Ela anotou seu número em um guardanapo, sentindo que talvez valesse a pena arriscar. Os primeiros meses foram como um conto de fadas que Marina pensava existir apenas em filmes, jantares à luz de velas em restaurantes exclusivos da Vila Madalena, onde Eduardo sempre pedia o vinho perfeito e sabia exatamente o que dizer para fazê-la rir. Viagem surpresa para Búzios nos fins de semana, quando ele aparecia no escritório dela na sexta-feira à tarde, com 2 passagens e uma mala já preparada, dizendo que ela precisava descansar. Promessas sussurradas ao pé do ouvido nos momentos íntimos, quando ele dizia que ela era a mulher que ele esperara a vida toda. Eduardo parecia enxergá-la como ninguém jamais enxergara, não apenas a superfície, mas algo mais profundo. Ele elogiava seus projetos arquitetônicos com observações técnicas que mostravam que realmente estudara seu trabalho, que pesquisara sobre suas obras, que entendia a complexidade do que ela fazia. Participava das inaugurações de suas obras, ficava ao lado dela nas fotos com orgulho evidente, apresentava-a como sua noiva talentosa, para empresários e investidores importantes. Marina sentia-se plena, realizada, amada de uma forma que preenchia cada canto vazio de sua alma. Ela, que sempre fora tão focada na carreira, tão determinada a provar seu valor em um mercado dominado por homens, finalmente sentia que podia ter tudo: o sucesso profissional e o amor verdadeiro. O casamento aconteceu em uma manhã ensolarada de primavera, na fazenda da família Cavalcanti, no interior de São Paulo. 300 convidados cuidadosamente selecionados,
flores importadas da Holanda em arranjos que custaram uma fortuna, um vestido de noiva desenhado exclusivamente para ela por um estilista renomado que passou meses no projeto. Tudo foi perfeito, cinematográfico, digno de capa de revista. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 revistas de lifestyle disputaram a exclusividade das fotos e Eduardo negociou pessoalmente cada detalhe do contrato. Marina caminhou até o altar de braços dados com seu pai, o coronel Henrique Almeida, que segurava firme seu braço enquanto tentava disfarçar as lágrimas nos olhos duros de militar. Eduardo esperava no altar com aquele sorriso radiante que fizera Marina se apaixonar, vestindo um smoking impecável. Quando trocaram as alianças, diante de Deus e de todos aqueles convidados, Marina teve certeza absoluta de que estava fazendo a escolha certa, que aquele era o começo da vida que sempre sonhara. A lua de mel em Santorini foi tudo que Marina imaginara e mais. 2 semanas de pôr do sol na Grécia, jantares em restaurantes à beira-mar, onde o Mediterrâneo brilhava sob a luz da lua, passeios de barco pelas ilhas gregas. Eduardo era atencioso, romântico, presente. Ele fotografava Marina a toda hora, dizia que queria eternizar cada momento, que queria lembrar para sempre da felicidade que sentia ao lado dela. Marina se sentia a mulher mais sortuda do mundo. Mas as coisas começaram a mudar sutilmente após o retorno da lua de mel. Foi tão gradual que Marina nem percebeu de início. A primeira vez que Eduardo comentou sobre o vestido que ela escolhera para um evento, sugerindo que o decote era ousado demais, Marina achou que era apenas uma sugestão carinhosa. A segunda vez, quando ele questionou por que ela precisava encontrar aquela colega de faculdade para almoçar, alegando que a amiga sempre fora invejosa, Marina cancelou o encontro. A terceira foi quando ela recebeu uma proposta para liderar um projeto importante em Campinas, que significaria viagens semanais. Era uma oportunidade incrível, mas Eduardo pediu que ela reconsiderasse, dizendo que eram recém-casados e precisavam construir a base do relacionamento. Marina declinou a proposta. Os sinais foram se acumulando. Uma piada sobre o jeito dela se vestir aqui, uma reprovação sobre amigos ali. Depois veio o afastamento gradual da carreira. Eduardo plantava sementes de dúvida com maestria imperceptível. Será que Marina realmente precisava trabalhar tanto? Por que se desgastar com clientes exigentes quando poderia estar em casa, descansando? Ele falava sempre com aquele tom suave, quase paternal, que fazia Marina se sentir culpada por questionar. Com o tempo, os projetos diminuíram. Marina começou a recusar trabalhos e Eduardo sempre encontrava uma razão bem argumentada para cada recusa. Mergulhada naquela névoa emocional que o controle silencioso cria, Marina foi cedendo. Foi deixando de ser a arquiteta ousada e determinada para se tornar uma presença silenciosa nas próprias decisões. Seu escritório esvaziou gradualmente. Sua sócia, Fernanda, preocupada, tentou conversar, mas Eduardo sempre conduzia a narrativa, fazendo parecer que Marina estava apenas priorizando a vida pessoal. Eventualmente, Marina tornou-se sócia silenciosa, sentindo um aperto no peito que não conseguia nomear. A mansão em que viviam, localizada em uma das áreas mais exclusivas do bairro dos Jardins, tornou-se ao mesmo tempo um paraíso e uma prisão invisível que aprisionava sem correntes visíveis. Por fora, era deslumbrante. Uma construção modernista de 3 andares, projetada por um arquiteto premiado, com jardins impecáveis que pareciam saídos de uma revista de decoração, piscina aquecida de borda infinita que refletia o céu de São Paulo, academia particular equipada com os melhores aparelhos, sala de cinema com poltronas de couro italiano. Por dentro, apesar de todo o luxo, Marina sentia as paredes se fechando dia após dia, como se o ar estivesse ficando mais rarefeito. Eduardo instalara câmeras de segurança por toda parte, em cada cômodo, cada corredor, cada canto da propriedade, justificando como medida de proteção necessária para pessoas do status deles. Ele dizia que tinham patrimônio a proteger, que empresários bem-sucedidos atraíam inveja e ressentimento, que a segurança nunca era demais. Mas Marina começava a perceber
que aquelas câmeras não estavam ali para protegê-la de ameaças externas, mas sim para monitorá-la constantemente, para garantir que ela nunca escapasse da vigilância dele. Ele mudava os códigos de acesso da casa regularmente, sempre alegando esquecimento ao não avisar Marina, que às vezes ficava trancada do lado de fora da própria suíte, quando voltava de uma simples caminhada no jardim. Quando isso acontecia, ela precisava ligar para Eduardo, que demorava propositalmente para atender, para depois dizer com aquele tom entre divertido e irritado que ela precisava prestar mais atenção nas coisas, que ele sempre avisava sobre as mudanças de código, mas ela não ouvia. Ele monitorava ligações, checava mensagens, perguntava sobre cada saída, cada conversa. Se Marina ia ao supermercado, ele queria saber qual, porque aquele o que ia comprar. Se ela marcava uma consulta médica, ele insistia em acompanhá-la e respondia perguntas direcionadas a ela. Marina tentou conversar com as amigas, mas elas não entendiam. Como reclamar de um marido que pagava todas as contas, que lhe dava cartão sem limite, que a levava para jantares caros? Como explicar que se sentia sufocada quando, aos olhos de todos, ela vivia um conto de fadas? As poucas vezes que tentou expressar desconforto, as amigas minimizavam. Ciúme era sinal de amor. Proteção era sinal de cuidado. Marina estava sendo exigente demais. E assim, sem perceber, Marina foi ficando cada vez mais isolada. Até que a gravidez aconteceu. Marina descobriu sozinha, em uma manhã de terça-feira, olhando para o teste positivo com uma mistura intensa de emoções. Alegria, medo, esperança, pavor. Tudo ao mesmo tempo. Quando contou para Eduardo, ele a abraçou com força, e naquele momento, Marina viu nos olhos dele algo que há muito não via: ternura genuína. Ele ajoelhou-se e beijou sua barriga. Marina sentiu lágrimas escorrerem e permitiu-se sentir esperança real. Ela acreditou que um filho traria luz ao homem que ainda tentava enxergar sob as camadas de controle. Os primeiros meses de gestação foram relativamente tranquilos. Eduardo tornou-se mais presente, mais atencioso. Acompanhava-a em todas as consultas médicas, anotava meticulosamente cada orientação do obstetra. Comprava vitaminas das marcas mais caras. Contratou uma nutricionista particular. Chegava em casa com sacolas de roupas de bebê. Encomendou a reforma de um quarto para transformá-lo no quarto de bebê mais incrível. Marina permitiu-se sonhar novamente, imaginar uma família feliz, um futuro diferente. Mas a ilusão durou pouco. Conforme a gravidez avançava, Eduardo voltou a ser controlador, agora com uma justificativa ainda mais poderosa. Estava protegendo não apenas Marina, mas o filho deles, o herdeiro. Marina não podia mais sair sozinha porque estava grávida. Não podia dirigir, receber visitas sem supervisão, fazer exercícios sem aprovação. A gravidez tornou-se mais um instrumento de controle. E o pior era que a sociedade estava do lado dele. Todos concordavam que uma gestante precisava de cuidados especiais, que Eduardo estava sendo maravilhosamente atencioso. Marina sentia-se cada vez mais isolada, mais presa, mais sufocada. Seu pai, o coronel Henrique Almeida, um ex-militar respeitado que fundara uma empresa de segurança privada internacional, havia sido sutilmente afastado de sua vida. Eduardo plantara sementes de discórdia, insinuando que o sogro era controlador demais, muito rígido por causa do passado militar, que não aprovava o casamento. Marina, exausta e confusa, acabara se afastando do pai. O coronel Henrique sentia o distanciamento da filha como uma ferida profunda. Ele tentara ligar inúmeras vezes, mas Marina sempre tinha uma desculpa. Mandava mensagens que ficavam horas sem resposta. O velho militar sentia-se impotente. Não podia invadir a vida da filha adulta, não podia forçá-la a vê-lo. Mas seu instinto dizia insistentemente que algo estava errado. Ele chegou a contratar discretamente um agente para observar a filha de longe. O relatório foi perturbador. Marina saía pouco, sempre acompanhada. Parecia mais magra, mais pálida. Seu sorriso parecia forçado, vazio. Mas não havia nada concreto que justificasse intervenção.
E isso atormentava Henrique. Foi em uma noite fria de junho que tudo começou a desmoronar. Marina, já no 6º mês de gestação, pediu algo simples. Queria visitar o túmulo da mãe, Helena, que falecera de câncer 5 anos antes. Era o aniversário de falecimento, uma data que Marina sempre honrava religiosamente. Era tradição. Ela ia ao cemitério com flores, passava horas ali, conversando mentalmente com a mãe. Helena sempre fora sua confidente, e Marina mantinha esse ritual para manter viva a conexão. Mas Eduardo negou com aquela firmeza fria. Disse que estava frio demais, que Marina poderia ficar doente, desenvolver pneumonia, colocar o bebê em risco. Disse que cemitérios tinham energias pesadas, que ela podia fazer uma oração em casa. Marina, pela primeira vez em meses, insistiu. Disse que não era a mesma coisa, que precisava ir, que era importante. Disse que se agasalharia bem, mas que ia ao cemitério com ou sem ele. Eduardo, percebendo que estava perdendo o controle, que Marina estava ousando contestá-lo, sentiu uma irritação profunda que não conseguiu disfarçar. Sua expressão mudou, o sorriso desapareceu, e em seu lugar surgiu algo mais escuro. A discussão começou baixo, mas foi escalando. Eduardo acusou Marina de ser ingrata, de não valorizar tudo o que fazia por ela, de colocar caprichos pessoais acima do bem-estar do filho. Marina, pela primeira vez em muito tempo, gritou de volta. Disse que se sentia prisioneira, que queria sua vida de volta, que sentia falta de si mesma, que aquilo não era amor. E então Eduardo fez algo que cruzou uma linha invisível, algo que marcaria para sempre aquela noite fria de inverno e mudaria o destino de todos os envolvidos. O que ele não sabia era que cada momento estava sendo gravado pelas câmeras de segurança que ele mesmo instalara. E muito longe, dali em um centro de operações discreto, alguém assistia em tempo real ao horror que se desenrolava na mansão dos Jardins. Alguém que jamais deixara realmente de vigiar sua filha, apenas esperando o momento em que ela precisaria dele. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar naquela noite gelada de junho. Algo mudou para sempre na mansão dos Jardins. A discussão entre Marina e Eduardo atingiu um ponto que não havia como voltar atrás. Eduardo, tomado por uma fúria que ele mal conseguia controlar, agarrou Marina pelo braço com uma força que deixou marcas. Ele a arrastou através do corredor de mármore, ignorando os gritos dela, ignorando as súplicas, ignorando tudo, exceto sua própria raiva diante da ousadia dela em desafiá-lo. Marina tentava se soltar, suas mãos protegendo instintivamente a barriga onde o bebê crescia. Ela gritava, chorava, implorava para que ele parasse e pensasse no filho deles. Mas Eduardo estava além da razão naquele momento. Ele a levou até o quintal dos fundos, onde o vento frio de junho cortava como lâminas. A temperatura estava próxima de 0 grau naquela noite, uma daquelas noites de inverno paulistano que parecem congelar os ossos. Marina estava vestindo apenas uma camisola de seda, aquela que usara para dormir. Seus pés descalços tocavam o gramado gelado e ela tremia tanto de frio quanto de medo. Eduardo ligou a mangueira de jardim e, antes que Marina pudesse processar o que estava acontecendo, o jato de água gelada a atingiu com força. A água estava tão fria que parecia queimar a pele. Marina gritou, tentou se proteger, mas Eduardo continuava direcionando a água para ela, encharcando-a completamente. Enquanto isso acontecia, Marina sentia o bebê se mexer dentro dela, como se também estivesse sentindo o pânico da mãe. Ela se encolheu no chão molhado, abraçando a barriga, tentando proteger o filho de alguma forma, enquanto a água continuava caindo sobre ela. Eduardo finalmente desligou a mangueira e a deixou ali, tremendo violentamente no gramado. Ele entrou na casa sem olhar para trás, trancando a porta atrás de si. Marina ficou ali por minutos que pareceram horas, encharcada, congelando, em estado de choque. Seu corpo tremia descontroladamente, seus lábios estavam roxos, e ela mal conseguia formar pensamentos coerentes. Tudo o que conseguia fazer era abraçar a barriga e sussurrar desculpas para o bebê, prometendo que iria protegê-lo,
que iria tirá-los daquela situação de alguma forma. O que nenhum dos dois sabia era que cada segundo daquele horror estava sendo gravado pelas câmeras de segurança de alta definição que Eduardo instalara obsessivamente por toda a propriedade. As mesmas câmeras que ele usava para vigiar Marina agora registravam sua própria crueldade em detalhes nítidos. E muito longe dali, a quilômetros de distância, em um escritório discreto no centro de São Paulo, o coronel Henrique Almeida assistia a tudo em tempo real, seu rosto endurecendo a cada segundo. Meses atrás, quando seu instinto de pai e de militar lhe dissera que algo estava muito errado, ele tomara uma decisão. Usando seus contatos e recursos de sua empresa de segurança privada, ele conseguira acesso remoto às câmeras de segurança da mansão. Não fora fácil, exigira habilidades técnicas consideráveis e algumas manobras questionáveis, mas Henrique não se importava com legalidades quando se tratava da segurança de sua filha. Durante meses, ele assistira com crescente preocupação à transformação de Marina. Vira sua filha brilhante e confiante se tornar uma sombra de si mesma. Vira os momentos em que Eduardo a controlava, a manipulava, a isolava. Mas não tivera provas concretas suficientes para intervir, não até aquela noite. Quando viu Eduardo arrastar Marina grávida para o quintal naquela noite gelada, quando viu a água gelada sendo jogada sobre sua filha, enquanto ela tentava proteger o neto que ele ainda não conhecera, algo dentro de Henrique se quebrou. Ele não era mais apenas um empresário, não era mais apenas um ex-militar. Naquele momento, ele era um pai vendo sua filha ser torturada, vendo seu neto em perigo. E ele tinha os meios e a capacidade para fazer algo a respeito. Henrique pegou o telefone e começou a fazer ligações. Cada ligação ativava uma peça de uma operação meticulosamente planejada, uma operação que ele esperava nunca precisar executar, mas para a qual estivera se preparando desde que percebera a verdadeira natureza de Eduardo Cavalcante. Em menos de 30 minutos, 4 veículos blindados e 2 helicópteros estavam a caminho da mansão dos Jardins. A equipe que Henrique mobilizou não era formada por seguranças comuns. Eram ex-forças especiais, homens e mulheres treinados para operações de resgate em situações de alto risco. Cada um deles fora cuidadosamente selecionado, cada um sabia exatamente o que fazer. Enquanto a operação era montada, Marina ainda estava no quintal, agora conseguindo se levantar com dificuldade. Ela cambaleou até a porta dos fundos e tentou abrir, mas Eduardo a trancara por dentro. Ela bateu na porta, suas mãos geladas mal conseguindo fazer força suficiente. Finalmente ele abriu, mas não para deixá-la entrar com compaixão. Ele a puxou para dentro com brutalidade, jogando uma toalha nela e ordenando que se trocasse, que parasse de ser dramática, que aquilo fora apenas para ela aprender a respeitá-lo. Marina subiu as escadas trôpega, segurando-se no corrimão. Ela entrou no banheiro da suíte e tirou a camisola encharcada com mãos trêmulas. Quando olhou para o espelho, mal, reconheceu a mulher que via ali. Seus lábios ainda estavam arroxeados, seu rosto estava pálido como cera, seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela entrou no chuveiro e abriu a água quente, deixando o calor tentar dissolver o frio que parecia ter penetrado em seus ossos. Enquanto a água quente caía sobre ela, Marina sentia o bebê se mexer, mais fraco que o normal. O pânico a inundou. E se algo tivesse acontecido com o bebê? E se aquele frio extremo, aquele choque, aquele estresse tivesse prejudicado seu filho? Ela colocou as mãos na barriga e chorou, chorando por ela mesma, pelo bebê, pela vida que poderia ter sido diferente. Foi naquele momento, enquanto Marina estava no chuveiro tentando se recuperar do trauma, que os primeiros helicópteros começaram a circular sobre a mansão. O barulho das hélices era inconfundível. Um som grave e ameaçador que fazia as janelas vibrarem e os quadros nas paredes tremeram. Eduardo estava em seu escritório no segundo andar, tomando o uísque escocês de 25 anos em um copo de cristal, tentando justificar para si mesmo o que fizera, construindo narrativas mentais em que ele era a vítima, em que Marina era a ingrata. Quando ouviu o som dos helicópteros,
Ele foi até a grande janela de vidro e viu os holofotes poderosos iluminando o jardim, transformando a noite em dia artificial. O coração dele começou a bater mais rápido. Polícia? Não poderia ser. Ele tinha contatos e influências, ninguém ousaria vir até sua casa dessa forma. Talvez fossem os vizinhos reclamando de alguma coisa, mas eram helicópteros, não carros de polícia comuns. Eduardo sentiu pela primeira vez em muito tempo uma pontada de algo que não conseguia identificar imediatamente, porque era tão raro em sua experiência. Medo real. Antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, antes que pudesse pegar o telefone para ligar para seus advogados ou seus contatos na polícia, o portão eletrônico da mansão foi arrombado por um veículo blindado que o demoliu como se fosse feito de papel. O som do metal se quebrando ecoou pela propriedade toda. Não houve negociação, não houve aviso prévio, não houve tempo para reação. A operação foi executada com a precisão militar que Henrique aprendera e aperfeiçoara em décadas de serviço, primeiro nas Forças Armadas, e depois comandando missões privadas de alto risco ao redor do mundo. Homens e mulheres vestidos completamente de preto, com equipamento tático de última geração, coletes à prova de balas, óculos de visão noturna, comunicadores de ponta, invadiram a propriedade como um tsunami perfeitamente organizado e coordenado. Eles sabiam exatamente onde ir, tinham estudado as plantas da mansão, conheciam cada entrada e saída, cada cômodo, cada esconderijo possível. Eduardo tentou correr para o quarto, talvez pensando em usar Marina como algum tipo de barganha, mas foi interceptado no corredor por 3 agentes que o imobilizaram com eficiência brutal. Ele gritou, tentou invocar sua posição, seu dinheiro, seus advogados, mas ninguém estava ouvindo. Ele foi algemado e levado para fora enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Marina ouviu o barulho, o caos, os gritos. Ela saiu do banheiro enrolada em um roupão, ainda tremendo, ainda em estado de choque. Quando abriu a porta do quarto, viu homens e mulheres uniformizados no corredor. Uma das agentes, uma mulher de olhos gentis, mas postura firme, aproximou-se dela com cuidado. Marina, meu nome é Daniela. Trabalho para seu pai. Viemos buscá-la. Você está segura agora. Marina mal conseguia processar as palavras. Seu pai? Como ele sabia? Como ele encontrara? Suas pernas fraquejaram e Daniela a segurou antes que ela caísse. Outra agente médica aproximou-se imediatamente, checando os sinais vitais de Marina, avaliando seu estado. Marina estava com hipotermia, sua pressão estava perigosamente baixa e o bebê estava em perigo. Precisamos levá-la para o hospital imediatamente, disse a médica. A equipe não perdeu tempo. Marina foi enrolada em cobertores térmicos, carregada cuidadosamente escada abaixo e colocada em uma ambulância que esperava do lado de fora. Durante todo o trajeto para o hospital, a médica monitorava seus sinais vitais e os do bebê, administrando fluidos e medicamentos para estabilizar ambos. No hospital, uma equipe completa de obstetras, neonatologistas, cardiologistas e especialistas em medicina de emergência já estava esperando na porta do pronto-socorro. Henrique fizera questão de garantir que os melhores profissionais de São Paulo estivessem disponíveis, independente do custo ou da hora. Marina foi levada diretamente para uma sala de emergência equipada com tecnologia de ponta, onde uma equipe de 8 médicos e enfermeiros trabalhou simultaneamente, cada um focado em um aspecto específico de sua condição crítica. Eles monitoravam seus sinais vitais minuto a minuto, administravam medicamentos para estabilizar sua pressão arterial perigosamente baixa, aplicavam tratamentos para reverter a hipotermia e, principalmente, monitoravam constantemente os batimentos cardíacos do bebê através de ultrassom em tempo real. O frio extremo a que Marina fora exposta, o choque emocional devastador, o estresse físico extremo, tudo isso colocara o bebê em risco significativo e imediato. Os médicos trabalharam com urgência, mas sem pânico, suas mãos experientes fazendo o que fora treinado para fazer em milhares de horas de prática e anos de experiência. Henrique chegou ao hospital 15 minutos depois,
dirigindo seu próprio carro em velocidade que desafiava todas as leis de trânsito. Mas ele não se importava. Seu rosto mostrava uma mistura complexa de raiva profundamente contida, preocupação que doía fisicamente, e uma determinação férrea de que tudo ficaria bem porque ele não aceitaria outra possibilidade. Ele esperou do lado de fora da sala de emergência, andando de um lado para o outro no corredor esterilizado, suas mãos grandes e calejadas cerradas em punhos tão apertados que as articulações ficaram brancas. Este homem que comandara operações militares em países em guerra, que negociara a libertação de reféns com grupos terroristas, que enfrentara situações de vida ou morte inúmeras vezes sem piscar, nunca se sentira tão completamente impotente quanto naquele momento interminável, esperando notícias sobre sua filha e seu neto ainda não nascido. Os minutos se arrastavam como horas. Cada vez que a porta da sala de emergência se abria e um enfermeiro ou médico saía, Henrique se virava imediatamente, esperançoso e ansioso, apenas para ver a pessoa passar direto por ele, em direção a outro corredor. Ele pensava em tudo que poderia ter feito diferente, em como poderia ter percebido mais cedo, em como deixar a sua filha nas mãos daquele monstro por tanto tempo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade congelada no tempo, depois de 2 horas e 43 minutos que Henrique contou em cada segundo que passou, o médico-chefe saiu. Era o Dr. Marcelo Ferreira, um dos obstetras mais respeitados do Brasil com quem Henrique conversara pessoalmente ao telefone durante o trajeto para o hospital. Henrique virou-se imediatamente, seu coração batendo tão forte que ele podia ouvir o som nos próprios ouvidos. O médico, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e olhos cansados mas bondosos, ofereceu um sorriso pequeno, mas tranquilizador, enquanto tirava a máscara cirúrgica. Coronel Almeida, sua filha está estável agora. Foi intenso, não vou mentir, mas ela é forte. Mais forte do que imaginávamos. A hipotermia foi revertida, a pressão arterial está normalizando e o mais importante, o bebê resistiu. É um menino forte como o avô. Mas precisamos mantê-la em observação rigorosa nas próximas 48 horas no mínimo. O corpo dela passou por um trauma significativo e queremos garantir que não haja complicações tardias. Henrique sentiu suas pernas, acostumadas a marchas de quilômetros com equipamento pesado, fraquejarem de alívio tão profundo que quase o derrubou. Ele precisou se apoiar na parede por um momento, fechando os olhos e respirando fundo, deixando a informação penetrar. Sua filha estava viva. Seu neto estava vivo. Eles iam ficar bem. Quando abriu os olhos novamente, havia lágrimas escorrendo pelo rosto marcado por anos de sol e vento, e batalhas. "Posso vê-la?" ele perguntou, sua voz rouca de emoção contida. "Sim, claro. Ela está acordada e perguntando por você." Henrique seguiu o médico por corredores brancos iluminados por luzes fluorescentes até uma sala privativa no 3º andar. Quando finalmente abriu a porta e entrou no quarto onde Marina estava, deitada na cama hospitalar, conectada a vários monitores que bipavam suavemente e a bolsas de soro que pingavam medicamentos essenciais, ele sentiu seu coração se partir e se reconstituir ao mesmo tempo. Ela parecia tão pequena naquela cama, tão frágil, com o rosto ainda pálido, mas já recuperando um pouco de cor. Seus olhos, aqueles olhos que ele conhecia desde que ela era um bebê de 2 dias que ele segurou pela primeira vez com medo de quebrar, estavam abertos e fixos nele. Marina olhou para o pai, e pela primeira vez em anos, desde antes do casamento, desde antes de Eduardo entrar em sua vida e construir aquelas paredes invisíveis entre ela e todos que a amavam, ela deixou as lágrimas caírem livremente sem tentar esconder, sem tentar ser forte, sem tentar fingir que estava tudo bem. Henrique aproximou-se da cama com passos cuidadosos, como se ela pudesse quebrar com qualquer movimento brusco, e segurou a mão dela com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e ásperas. "Eu sinto muito, papai", Marina sussurrou, sua voz fraca. "Eu deveria ter ouvido você. Eu deveria ter visto." "Não, minha filha", Henrique disse, sua voz embargada.
Você não tem nada pelo que se desculpar. Nada disso é culpa sua. Você foi vítima de um homem manipulador e perigoso, mas acabou. Eu prometo que ele nunca mais vai chegar perto de você ou do meu neto. E enquanto pai e filha se reconectavam depois de tanto tempo afastados, enquanto Marina finalmente permitia se sentir segura novamente, do outro lado da cidade, Eduardo Cavalcante estava sendo levado para uma delegacia, sua vida de luxo e poder desmoronando ao redor dele mais rápido do que ele poderia imaginar. Eu sinto muito, papai, Marina sussurrou, sua voz fraca e embargada. Eu deveria ter ouvido você desde o começo. Eu deveria ter visto quem Eduardo realmente era. Eu fui tão cega, tão ingênua. Deixei que ele me afastasse de você, da minha vida, de tudo que eu era. Não, minha filha, Henrique, disse sua voz firme apesar das lágrimas que escorriam livremente pelo rosto. Você não tem absolutamente nada pelo que se desculpar. Nada disso. Você está me ouvindo. Nada disso é culpa sua. Você foi vítima de um homem extremamente manipulador e perigoso. Um homem que sabia exatamente como usar seu amor contra você. Como torcer suas inseguranças. Como fazer você duvidar de si mesma. Mas acabou. Eu prometo a você, e prometo ao meu neto, que aquele homem nunca mais vai chegar perto de vocês. Nunca mais. Eles ficaram assim por longos minutos, pai e filha, reconectando-se através do silêncio e das lágrimas, através do simples toque das mãos entrelaçadas. Não eram necessárias mais palavras naquele momento. A presença um do outro era suficiente. Era tudo. Era o começo de uma cura que seria longa e difícil, mas que finalmente podia começar. Os dias seguintes no hospital foram uma mistura complexa de recuperação física e despertar emocional para Marina. Seu corpo, jovem e naturalmente resiliente, começou a se curar rapidamente sob os cuidados atentos da equipe médica. A hipotermia foi completamente revertida, sua temperatura corporal voltou ao normal e se estabilizou. A pressão arterial, que estivera perigosamente baixa naquela noite, terrível, voltou aos níveis saudáveis. E o bebê, aquele pequeno guerreiro que havia resistido ao trauma, mostrava sinais vitais cada vez mais fortes e consistentes, seus batimentos cardíacos ecoando nos monitores como uma música de esperança. Mas era sua mente, seu coração, sua alma profundamente ferida, que precisavam de muito mais tempo e cuidado para processar tudo o que acontecera ao longo dos últimos anos. Henrique praticamente estabeleceu residência no hospital durante aquela primeira semana crucial. Ele dormia em uma poltrona hospitalar desconfortável de couro sintético ao lado da cama de Marina, suas costas de militar protestando contra a posição inadequada, mas ele recusava terminantemente ir para casa, mesmo quando Marina insistia que estava bem, que ele precisava descansar adequadamente, que ela ficaria bem sozinha por uma noite. Ele não conseguia deixá-la, não depois de ter ficado ausente da vida dela por tanto tempo, não depois de quase tê-la perdido. Ele estava ali quando ela acordava de manhã, muitas vezes antes mesmo dela abrir os olhos, já sentado na cadeira lendo jornais ou respondendo e-mails no laptop. Estava ali quando ela adormecia à noite, sua presença firme e protetora afastando os pesadelos. Estava ali durante todas as visitas dos médicos, fazendo perguntas técnicas e detalhadas, garantindo que sua filha estava recebendo absolutamente o melhor tratamento possível, não aceitando nada menos que excelência. Estava ali quando Marina tinha pesadelos terríveis, acordando assustada no meio da madrugada, suando frio e tremendo, revivendo o trauma daquela noite gelada no quintal ou outros momentos de controle e humilhação que Eduardo impusera. O hospital também providenciou uma psicóloga especializada em trauma, a doutora Camila Ribeiro, uma mulher de 40 anos com uma voz suave, mas uma presença forte. Ela começou a trabalhar com Marina desde o segundo dia, ajudando-a a processar não apenas a violência daquela noite final, mas os anos de manipulação emocional e controle psicológico que a precederam. Marina descobriu que tinha um nome para o que vivera: relacionamento de controle coercitivo. Não precisava haver violência física constante para ser considerado sério. A violência psicológica era igualmente real, igualmente danosa, igualmente traumática.
Enquanto Marina se recuperava no hospital, do outro lado da cidade, o mundo de Eduardo Cavalcanti estava desmoronando de forma espetacular e pública. As gravações das câmeras de segurança, aquelas mesmas câmeras que ele instalara para controlar Marina, foram entregues às autoridades. Não havia como negar, não havia como explicar. Ali estava, ele em alta definição, arrastando sua esposa grávida para o quintal em uma noite gelada e a submetendo a um tratamento que beirava a tortura. A imprensa pegou a história com uma voracidade impressionante e não soltou mais. Era exatamente o tipo de escândalo que o público adorava. Riqueza, poder, hipocrisia, violência escondida atrás de fachadas perfeitas. Os jornais sensacionalistas estamparam manchetes chocantes em letras garrafais. Empresário bilionário é preso por agredir esposa grávida. Câmeras de segurança revelam horror em mansão de luxo nos Jardins. Magnata do mercado imobiliário acusado de controle coercitivo e violência doméstica. O príncipe encantado era um monstro. A queda de Eduardo Cavalcanti. As revistas de fofoca e lifestyle, aquelas mesmas que apenas um ano antes haviam coberto o casamento de Eduardo e Marina como o evento social do ano, dedicando páginas e páginas às flores importadas e ao vestido de noiva, agora dedicavam edições inteiras a destrinchar os detalhes sórdidos do relacionamento, publicando fotos antigas do casal, onde especialistas em linguagem corporal apontavam sinais de controle que ninguém notara na época. As redes sociais explodiram de forma sem precedentes. A hashtag que levava o nome de Marina se tornou uma das mais usadas do país durante semanas. Mulheres que conheciam Marina, que a viram se apagar gradualmente após o casamento, mas não entenderam o que estava realmente acontecendo, começaram a falar publicamente, compartilhando suas observações e arrependimentos por não terem agido. Amigas que ela perdera contato ao longo dos anos compartilhavam memórias emocionadas de como Marina mudara, de como sua luz se apagara aos poucos, de como Eduardo sempre estava presente em segundo plano, sempre supervisionando, sempre controlando cada interação. Colegas de trabalho do escritório de arquitetura falaram em entrevistas televisivas sobre como Marina, uma das profissionais mais brilhantes e promissoras da área de arquitetura, moderna em São Paulo, simplesmente desaparecera da vida profissional após casar-se, como se tivesse sido engolida por um buraco negro invisível. Organizações de combate à violência doméstica usaram o caso como exemplo em suas campanhas educativas, mostrando que relacionamentos de controle coercitivo podem acontecer com qualquer pessoa, em qualquer classe social, e que muitas vezes as vítimas mais visíveis são as que estão mais isoladas. Psicólogos foram convidados para programas de televisão para explicar as dinâmicas de relacionamentos manipuladores, como identificar os sinais precoces de controle, como ajudar alguém que está preso em uma situação assim. A queda de Eduardo foi rápida e brutal. Seus sócios no grupo empresarial imediatamente se distanciaram, emitindo comunicados afirmando que não compactuavam com suas ações e que ele estava sendo afastado de todas as decisões da empresa. Investidores retiraram fundos, contratos foram cancelados. Sua reputação cuidadosamente construída ao longo de anos desmoronou em questão de dias. As autoridades, munidas com as evidências irrefutáveis das gravações e com o depoimento detalhado de Marina, apresentaram uma série de acusações formais. As acusações incluíam violência doméstica agravada devido à gravidez de Marina, sequestro emocional e privação de liberdade, fraude fiscal, pois investigações revelaram que Eduardo usara empresas fantasmas para esconder patrimônio e abuso patrimonial, já que ele controlava completamente as finanças de Marina e a impedira de acessar seu próprio dinheiro. Eduardo tentou usar seu dinheiro e influência para se proteger, contratando os advogados mais caros e conhecidos de São Paulo. Ele tentou argumentar que as gravações eram ilegais, que haviam sido obtidas sem autorização, que ele estava sendo perseguido. Mas nada disso funcionou. As evidências eram claras demais, o dano era óbvio demais, e a opinião pública estava completamente contra ele. Sua fortuna,
que ele sempre usara como símbolo de seu poder e superioridade, começou a ser congelada e direcionada para reparações. Os juízes determinaram valores astronômicos em pensão para Marina e o bebê. A mansão dos Jardins, aquele símbolo de luxo que fora a prisão de Marina, foi colocada à venda para cobrir parte das indenizações. Tudo que Eduardo construíra, tudo que ele usara para impressionar e controlar, estava sendo sistematicamente desmontado. Marina acompanhava tudo isso através dos jornais que Henrique levava ao hospital, embora ele tentasse protegê-la da exposição midiática. Ela sentia uma mistura complexa de emoções. Por um lado, havia uma satisfação sombria em ver que Eduardo estava finalmente enfrentando consequências reais por suas ações. Por outro, havia tristeza pela vida que ela perdera, pelos anos desperdiçados, pela pessoa que ela deixara de ser durante aquele relacionamento. Mas, principalmente, havia um crescente senso de esperança. A doutora Camila a ajudava a entender que o que acontecera não a definia, que ela não era uma vítima para sempre, que podia se reconstruir e ser forte novamente. Marina começou a sonhar com o futuro pela primeira vez em anos, um futuro em que ela era livre para fazer suas próprias escolhas, para ser ela mesma, para criar seu filho em um ambiente saudável e amoroso. 2 semanas após ser internada, Marina recebeu alta médica. Ela estava física e emocionalmente mais forte, embora ainda frágil. Henrique a levou não para a mansão, aquele lugar de pesadelos, mas para sua própria casa, uma cobertura espaçosa em um prédio seguro na região da Avenida Paulista. Era um espaço masculino e funcional, refletindo os anos de vida militar de Henrique. Mas ele imediatamente começou a adaptá-lo para receber Marina e, em breve, o bebê. Marina instalou-se no quarto de hóspedes espaçoso, que tinha uma vista panorâmica e linda da cidade de São Paulo, onde ela podia ver a metrópole pulsando com vida lá embaixo. Pela primeira vez em anos, que pareciam décadas, ela acordava de manhã sem sentir aquele aperto sufocante no peito, sem ter que mentalmente calcular cada movimento do dia para evitar desagradar Eduardo, sem ter que escolher cuidadosamente cada palavra antes de falar. Ela podia escolher livremente o que vestir sem ser julgada ou criticada sutilmente. Podia decidir sozinha o que comer no café da manhã sem precisar de aprovação ou ouvir comentários sobre calorias. Podia ligar para quem quisesse quando quisesse, sem ter que dar explicações detalhadas sobre o motivo e a duração da conversa. Podia sair para uma caminhada na rua sem precisar avisar, justificar ou pedir permissão. Pequenas liberdades que a imensa maioria das pessoas considera absolutamente triviais e nem pensa sobre, mas que para Marina eram absolutamente revolucionárias e emocionantes. Cada escolha que ela fazia por si mesma, cada decisão que tomava sem interferência, era um pequeno ato de reconstrução da sua autonomia e identidade. Henrique contratou uma enfermeira particular altamente qualificada para acompanhar Marina durante as últimas semanas delicadas de gravidez. Dona Teresa era uma mulher maravilhosa de 60 anos, baixinha e com um corpo redondo que parecia feito para abraços confortáveis, com um sorriso permanente que iluminava qualquer ambiente, e mãos incrivelmente gentis que pareciam ter o poder de curar apenas com o toque. Ela cuidava de Marina com um carinho genuinamente maternal que fazia a jovem se lembrar da própria mãe. Preparava refeições nutritivas e deliciosas que faziam Marina recuperar o apetite que perdera durante meses. Acompanhava-a nas caminhadas leves, recomendadas pelos médicos pelo bairro arborizado. Conversava sobre assuntos completamente triviais e leves, sobre novelas, sobre receitas, sobre o clima, assuntos que faziam Marina rir pela primeira vez em muito, muito tempo. Um riso verdadeiro que vinha do fundo do peito e não era forçado ou nervoso. Marina também retomou contato com amigas antigas, aquelas que ela afastara sob influência de Eduardo. No início foi difícil. Ela sentia vergonha, sentia que precisava se explicar, se justificar por ter desaparecido de suas vidas. Mas as amigas verdadeiras entenderam. Juliana, sua melhor amiga da faculdade, chorou quando Marina ligou.
Ela foi visitá-la na cobertura de Henrique e ficou horas conversando, rindo, chorando, reconectando-se. Outras amigas seguiram, e aos poucos Marina começou a reconstruir sua rede de apoio. Fernanda, sua ex-sócia no escritório de arquitetura, também foi visitá-la. Ela levou portfólios de projetos que o escritório desenvolvera durante a ausência de Marina, mas também levou algo mais importante: uma proposta. Ela queria que Marina voltasse quando estivesse pronta, não como sócia silenciosa, mas como sócia ativa novamente. O escritório precisava dela, Fernanda disse. Mais que isso, Fernanda queria a amiga de volta. Marina não sabia quando estaria pronta para voltar ao trabalho, mas o fato de ter a opção, de saber que seu talento ainda era valorizado, de poder escolher quando e se voltar, era incrivelmente libertador. Ela começou a esboçar desenhos novamente, pegando o bloco que Fernanda trouxera e deixando suas mãos se moverem livremente pelo papel. Eram esboços simples no começo, apenas linhas e formas, mas gradualmente foram se tornando mais complexos, mais ousados. Era como se sua criatividade, reprimida por tanto tempo, estivesse finalmente respirando novamente. Os dias foram passando, e Marina foi se recuperando não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A barriga crescia, e com ela crescia também sua força interior. Ela conversava com o bebê constantemente, fazendo promessas de uma vida melhor, de amor incondicional, de liberdade e segurança. Ela prometia que seu filho cresceria vendo uma mãe forte, independente, capaz. Henrique observava a transformação da filha com orgulho profundo. Ele via a Marina que conhecera voltando aos poucos, aquela mulher determinada, talentosa, cheia de vida. Ele também se preparava para ser avô, lendo livros sobre bebês, comprando equipamentos que Dona Teresa garantia serem essenciais, transformando um dos quartos da cobertura em um quarto de bebê completo. Um mês após deixar o hospital, Marina tinha uma consulta de rotina com o obstetra. O Dr. Ferreira examinou-a cuidadosamente e sorriu. Tudo está perfeito, Marina. O bebê está forte e saudável. Você está forte e saudável. Você fez um trabalho incrível se recuperando. Estou muito orgulhoso de você. Marina saiu do consultório com lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão e esperança. Ela estava livre. Seu filho estava seguro. O futuro estava aberto diante dela, cheio de possibilidades, e ela estava pronta para abraçá-lo. Marina também retomou contato gradualmente com amigas antigas, aquelas que ela afastara sob a influência sutil, mas constante de Eduardo ao longo dos anos. No início, foi extremamente difícil e emocionalmente doloroso. Ela sentia uma vergonha profunda, sentia que precisava se explicar extensivamente, se justificar por ter simplesmente desaparecido de suas vidas sem maiores explicações. Mas as amigas verdadeiras, aquelas que realmente a amavam, entenderam completamente. Juliana, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade de arquitetura, chorou copiosamente quando Marina finalmente juntou coragem para ligar. Ela foi visitá-la na cobertura de Henrique no mesmo dia, trazendo chocolates e flores, e ficou horas ali conversando, rindo, chorando, reconectando-se com aquela amizade que sempre fora tão importante. Outras amigas seguiram o exemplo, e aos poucos Marina começou a reconstruir sua rede de apoio social e emocional, aquela rede que Eduardo sistematicamente destruíra. As semanas foram passando, transformando-se em um mês, e Marina continuou seu processo de recuperação e reconstrução. A barriga crescia consideravelmente a cada dia, e com ela crescia também sua força interior, sua determinação, sua esperança. Ela conversava com o bebê constantemente, em voz alta quando estava sozinha, fazendo promessas sinceras de uma vida melhor, de amor incondicional sem condições ou manipulações, de liberdade verdadeira e segurança emocional. Ela prometia que seu filho cresceria vendo uma mãe forte e resiliente, independente e capaz, autônoma e feliz. Prometia que ele nunca veria a mãe ser diminuída, controlada ou humilhada. 1 mês e meio após deixar o hospital, em uma manhã ensolarada de agosto, Marina acordou sentindo contrações diferentes das anteriores. Ela estava na
38ª semana de gestação. E seu corpo estava se preparando para o momento mais importante. As contrações eram rítmicas, aumentando gradualmente em intensidade e frequência. Dona Teresa, com sua experiência de décadas assistindo partos, reconheceu imediatamente os sinais. Era a hora. Henrique foi informado imediatamente e correu para casa vindo do escritório, dirigindo mais rápido do que deveria pelas ruas congestionadas de São Paulo. A equipe médica já estava de prontidão no hospital, conforme o plano que haviam elaborado semanas antes. Marina foi levada com calma, mas eficientemente para o hospital, Henrique segurando sua mão durante todo o trajeto, Dona Teresa do outro lado oferecendo palavras de encorajamento. O trabalho de parto durou 9 horas intensas e transformadoras. Foram 9 horas de dor física que desafiava qualquer descrição, de esforço que exigia cada grama de força que Marina possuía, de momentos em que ela pensou que não conseguiria continuar. Mas também foram 9 horas de esperança crescente, de antecipação emocionante, de um amor que ia se expandindo a cada contração. Marina pensava em tudo o que passara para chegar até aquele momento crucial, em todas as provações inimagináveis, em todo o sofrimento que parecera sem fim, e pensava que tudo, absolutamente tudo, valera a pena porque aquele momento de encontro com seu filho estava finalmente chegando. Durante as contrações mais fortes, quando a dor era quase insuportável, ela agarrava a mão de Henrique com força desesperada. Ele estava ali, inabalável, sussurrando palavras de encorajamento, lembrando-a de que ela era forte, de que ela já superara coisas muito piores, de que ela conseguiria. Dona Teresa, do outro lado, enxugava seu rosto suado com um pano frio e úmido, massageava suas costas doloridas, guiava sua respiração com paciência maternal. Às 3h47 da tarde de uma terça-feira clara de agosto, sob o sol forte e dourado de inverno que entrava generosamente pela grande janela do quarto de parto, iluminando tudo com uma luz quase celestial, nasceu um menino perfeito. Ele chorou imediatamente, forte e alto como um trovão, anunciando sua chegada ao mundo com um vigor impressionante, que fez todos na sala sorrirem de alívio. Era um bebê grande e robusto, com 3 quilos e 600 gramas de pura vida, saudável em todos os aspectos, com pulmões poderosos que não tinham medo de se fazer ouvir e uma vontade de viver que era evidentemente forte e determinada desde o primeiro segundo de existência. Quando a enfermeira limpou rapidamente o bebê e o colocou cuidadosamente nos braços trêmulos de Marina, ainda conectado a ela pelo cordão umbilical pulsante, ela olhou para aquele rostinho vermelho e amassado, tão perfeito em sua imperfeição, aqueles olhinhos fechados apertados contra a luz nova e assustadora do mundo, aquelas mãozinhas minúsculas, mas surpreendentemente fortes, que se agarravam instintivamente ao seu dedo indicador, e sentiu uma onda de amor tão absolutamente avassaladora e poderosa que pensou que seu coração fosse literalmente explodir dentro do peito. Nada que ela sentira antes na vida, nenhuma outra emoção, nenhuma outra experiência se comparava àquele momento de puro amor incondicional e instantâneo. Henrique estava ali, ao lado da cama, olhando para o neto com lágrimas escorrendo sem vergonha pelo rosto marcado. Ele estendia um dedo grande e calejado, e o bebê imediatamente o agarrou com força surpreendente. É um guerreiro, Henrique sussurrou, sua voz rouca de emoção, igual à mãe dele, igual ao avô. Marina olhou para o filho, depois para o pai, e soube exatamente qual nome dar ao menino. Henrique, ela disse suavemente. Vou chamá-lo de Henrique, como você. Não por tradição vazia, papai, mas por gratidão profunda. Porque você me salvou. Porque você nunca desistiu de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesma. Porque você devolveu minha liberdade e, com ela, a dele. O velho militar, que enfrentara guerras e perigos inimagináveis, sem derramar uma lágrima, desmoronou completamente naquele momento. Ele abraçou Marina e o pequeno Henrique com cuidado infinito, formando um círculo de 3 gerações unidos pelo amor e pela superação. Os dias seguintes foram uma adaptação à nova realidade. Marina descobriu que ser mãe
era simultaneamente a coisa mais difícil e mais gratificante que já fizera. As noites sem dormir, as mamadas constantes, as fraldas infinitas. Tudo isso era exaustivo, mas cada sorriso do bebê, cada vez que ele se acalmava em seus braços, cada momento em que ela olhava para aquele serzinho perfeito e pensava que ele era dela, que ela o criara, que ela o protegeria, valia cada segundo de cansaço. Henrique revelou-se um avô extraordinariamente dedicado e amoroso. Ele aprendeu a trocar fraldas com a mesma eficiência com que planejava operações de segurança complexas. Ele embalava o neto durante horas, quando Marina precisava descansar, cantando canções militares antigas em voz baixa e surpreendentemente melodiosa. Ele se derretia completamente sempre que o pequeno Henrique o olhava com aqueles olhos curiosos. 2 meses após o nascimento do bebê, chegou o dia do julgamento de Eduardo. Marina não queria ir, mas seus advogados e a doutora Camila a encorajaram, dizendo que poderia ser uma forma importante de fechamento emocional. Henrique ofereceu-se para acompanhá-la, e com Dona Teresa cuidando do bebê, Marina vestiu-se com uma força que não sabia que possuía e foi ao tribunal. Eduardo estava irreconhecível. O homem outrora impecável e arrogante agora parecia diminuído, envelhecido prematuramente. Seu terno caro não conseguia esconder o peso que perdera, a postura curvada, os olhos fundos. Quando ele olhou para Marina através do tribunal, ela não viu mais o homem que a aterrorizara. Via apenas um homem patético que destruíra tudo ao seu redor por uma necessidade doentia de controle. O juiz foi implacável. Eduardo Cavalcante foi condenado por uma extensa lista de crimes: agressão agravada devido à vulnerabilidade da vítima grávida, cárcere privado e sequestro emocional, coerção e controle doméstico, fraude fiscal e ocultação de patrimônio, e abuso patrimonial. A sentença foi de 8 anos de prisão, sem possibilidade de apelação ou redução de pena nos primeiros 4 anos. Além disso, toda a sua fortuna restante foi direcionada como indenização para Marina e para o filho, garantindo que eles tivessem segurança financeira para sempre. Eduardo perdeu tudo: sua liberdade, sua fortuna, sua reputação, sua família. Tudo que ele valorizara, tudo que usara para se sentir superior e poderoso, foi sistematicamente removido. Quando Marina saiu do tribunal, ela respirou fundo o ar de São Paulo, aquele ar poluído e caótico que nunca parecera tão doce. Estava acabado, realmente acabado. Ela podia seguir em frente sem olhar para trás. 3 meses se tornaram 6 rapidamente. 6 se tornaram 1 ano completo antes que Marina percebesse. O tempo, que antes se arrastava pesadamente durante os dias sombrios com Eduardo, agora voava com leveza. Marina floresceu de maneiras que ela nunca imaginara serem possíveis para ela. Ela voltou gradualmente ao escritório de arquitetura que um dia abandonara, trabalhando inicialmente apenas algumas horas por dia, em horários completamente flexíveis, que permitiam estar presente e disponível para o pequeno Henrique sempre que ele precisasse. Fernanda recebeu-a de braços abertos, reorganizando toda a estrutura do escritório para acomodar as necessidades de Marina como mãe. Marina descobriu algo maravilhoso. Sua criatividade não apenas voltara do exílio forçado, mas estava mais forte, mais vibrante, mais ousada que nunca. Era como se todos aqueles anos de repressão tivessem criado uma pressão criativa, que agora jorrava livre e abundantemente. Seus novos projetos eram arrojados e inovadores, cheios de vida e luz e espaços abertos. Ela desenhava casas que promoviam liberdade e conexão, edifícios comerciais que priorizavam o bem-estar humano acima da mera funcionalidade. Cada projeto carregava um pouco de sua própria jornada, sua própria transformação. Ela ganhou vários prêmios importantes de arquitetura, reconhecimento entusiasmado de toda a comunidade profissional, artigos em revistas especializadas elogiando seu retorno triunfal. Clientes faziam fila para trabalhar com ela. Mas mais importante que qualquer reconhecimento profissional,
mais valioso que qualquer prêmio ou artigo de revista, era a vida pessoal que construíra meticulosamente do zero. Ela criava o filho com amor abundante e liberdade consciente, ensinando-o através do exemplo a ser gentil, mas forte, compassivo, mas firme em seus limites, amoroso, mas seguro de si. Ela reconstruíra suas amizades antigas que pensara perdidas para sempre, formara novas conexões significativas com outras mães, com colegas de trabalho, com vizinhos. Criara uma comunidade sólida de apoio mútuo ao seu redor, uma rede de pessoas que se importavam genuinamente, que estavam presentes nos momentos difíceis e nos momentos alegres. Ela morava em sua própria casa agora, não na cobertura do pai nem em qualquer espaço que carregasse memórias ruins. Era um apartamento absolutamente lindo em Pinheiros, que ela mesma projetara do zero com amor e cuidado, com grandes janelas que deixavam entrar torrentes de luz natural durante todo o dia, com espaços abertos e arejados que respiravam liberdade, com um quarto colorido e alegre para o pequeno Henrique, cheio de brinquedos e livros e possibilidades. Henrique visitava quase todos os dias, o avô babão que levava presentes demais e mimava o neto sem pudor algum. A relação entre pai e filha era mais forte que nunca, construída sobre honestidade, respeito mútuo e amor incondicional. Em uma tarde de domingo, 1 ano e meio após o nascimento do pequeno Henrique, Marina estava no parque com o filho. Ele corria pelo gramado em suas perninhas ainda desajeitadas, rindo daquela forma contagiante que só crianças pequenas conseguem. Marina sentou-se em um banco e observou, seu coração transbordando de gratidão. Ela pensou em tudo o que acontecera, em todas as provações, em todo o sofrimento. Pensou na mulher que fora apagada e controlada, vivendo uma vida que não era sua. Pensou na jornada de volta para si mesma, na luta para recuperar sua identidade, sua força, sua voz. Pensou no pai que nunca desistira dela, que estivera ali quando ela mais precisou, que mostrara que o amor verdadeiro não controla, protege. E pensou no filho, aquele menino lindo correndo pelo gramado, livre e feliz, crescendo em um ambiente de amor saudável e respeito. Ele nunca veria a mãe ser diminuída. Ele cresceria sabendo que amor verdadeiro liberta, não aprisiona. Ele seria um homem melhor por isso. Marina sorriu, um sorriso genuíno e completo. Ela era livre, era forte, era ela mesma, novamente. E o futuro, aquele futuro que um dia parecera tão escuro e sem esperança, agora brilhava diante dela, cheio de possibilidades infinitas. Porque às vezes é preciso tocar o fundo do poço para encontrar o solo firme, onde a reconstrução começa. E Marina encontrara esse solo, e sobre ele construíra não apenas uma vida nova, mas uma vida verdadeira. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e do pequeno Henrique tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, força e recomeço, deixe seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história e conte nos comentários o que mais te marcou nessa narrativa. Foi o amor do pai que salvou a filha? Foi a força de Marina para reconstruir sua vida? Ou foi a esperança representada no pequeno Henrique? Todos os dias trazemos histórias intensas e emocionantes como essa, histórias que revelam o lado mais profundo, mais verdadeiro e mais resiliente da alma humana. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções.